E hoje temos aqui no Brasil um dia bastante positivo em relação às notícias referentes a vacinas. Para começar, ontem nós tivemos um pronunciamento do Ministério da Saúde dizendo que não vão faltar insumos. Houve toda aquela discussão em relação a seringas, em relação a agulhas, se faltaria ou não a questão de preços. Houve redução da tributação para facilitar a importação. Os produtores locais disseram que no começo da vacinação não haverá qualquer problema, que eles têm condição de acelerar sim a produção para garantir a oferta, e os preços são feitos com base no que o governo aceitar nas licitações que são feitas para aquisição dos produtos. Então, nós temos uma indicação positiva por aí. Hoje teremos uma coletiva também do governo, Ministério da Saúde, para anunciar novidades em relação à aquisição de vacinas, e nós já tivemos uma primeira notícia muito positiva, que é em relação à Coronavac. Nós tivemos 2 adiamentos do anúncio aí do nível de imunização da Coronavac, que acabaram levando também a um atraso no pedido de registro da vacina que é feita junto com a Sinovac da China, e agora parece que está tudo pronto para começar mesmo a vacinação no dia 25 de janeiro, desde que haja a aprovação, autorização com urgência por parte da Anvisa. Quem traz as informações para a gente, essas novidades em relação ao Coronavac, é a Nani Cox, que acompanhou a coletiva no Palácio dos Bandeirantes. Nani, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde para todo mundo que acompanha a Jovem Pan. Hoje a coletiva foi aqui no Instituto Butantan, né, que fica na cidade universitária, aqui na USP, na zona oeste aqui da capital paulista. Então, o que foi apresentado hoje é que a eficácia da vacina do Butantan, né, a Coronavac, ela vai de 78% a 100%. Isso porque reduziu em 100% os casos graves e moderados de Covid e também a internação hospitalar. Já o atendimento ambulatorial e os casos leves foram reduzidos em 78%, por isso essa maior abrangência aí dessa porcentagem de eficácia. Agora tem uma questão aqui, né, Denise, que ficou bem confusa em relação ao pedido para a Anvisa. Inicialmente, o governo tinha dito que tinha entrado com o pedido de uso emergencial, logo depois a Anvisa soltou uma nota dizendo que não tinha recebido nenhum pedido de uso emergencial. Então, o que aconteceu foi que a Anvisa se reuniu com o governo no início da manhã de hoje. Essa reunião terminou aí um pouquinho depois do meio-dia. Enquanto isso, o Dimas Covas estava aqui já se preparando para a coletiva que começou meio-dia e 45. Oi. Nós temos aqui a fala do governador João Dória falando exatamente a respeito dessa confusão que você citou. Vamos ouvir, depois você prossegue com as informações. O Instituto Butantan e o governo de São Paulo iniciou o pedido de utilização emergencial junto à Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O objetivo é iniciar a vacinação em São Paulo no dia 25 de janeiro, conforme programado. E o objetivo também do governo do Estado de São Paulo é fornecer a vacina do Instituto Butantan para todo o Brasil através do Ministério da Saúde. É isso, Nani. Agora vamos prosseguir com as suas informações. É isso, esse foi, na verdade, o começo aí da confusão, né? Então, a gente já iniciou a coletiva com esse anúncio, estava todo mundo aqui já falando sobre isso quando saiu a nota da Anvisa mesmo, dizendo que não tinha recebido o pedido. Então, o que o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, explicou é que o rito que a Anvisa estabeleceu é que todo pedido para uso deve começar com uma reunião preparatória. Então, foi essa reunião que foi feita hoje de manhã. É esperado que a Anvisa faça uma solicitação de esclarecimentos. Essa reunião acabou depois do meio-dia, como eu disse, então o Dimas Covas ainda não teve acesso a esse relatório do que saiu da reunião. A expectativa, de acordo com o Dimas Covas, é que tenha uma segunda reunião no fim da tarde, justamente para que possa formalizar e oficializar esse pedido de uso emergencial. No entanto, a Anvisa divulgou outra nota que não tem nenhuma reunião agendada. Então, o que o Dimas Covas respondeu quando os jornalistas fizeram esse questionamento era que a informação que ele tinha é que tinha uma reunião que estava programada, mas ainda acabou a coletiva nesse suspense aí. A gente não sabe se vai ter uma reunião, se não vai, mas a expectativa, de qualquer forma, é que esse pedido de uso emergencial seja feito na próxima reunião, seja hoje ou amanhã. Dimas Covas tinha passado essa data de fazer esse pedido entre hoje e amanhã.
Denise, vamos lembrar agora de mais um contexto grande a respeito desse uso emergencial e registro definitivo. O primeiro adiamento dos resultados da eficácia foi feito justamente porque o governo decidiu mudar a estratégia e pedir também o registro definitivo, né, a permissão de uso definitivo da vacina do Butantan, justamente porque tinham conseguido aí um número além do esperado de voluntários infectados, então já poderia dar base para esse pedido. Então, o governo fez esse adiamento desse resultado da eficácia para pedir o registro definitivo. Então, hoje, o que eles explicaram aqui é que isso não será feito pelo Butantan, será feito pela Sinovac e não tem data para acontecer essa solicitação do uso definitivo. Isso porque a Sinovac ela tem ainda que juntar todas as informações de eficácia que que acabaram sendo divulgadas em diferentes países. Então, por isso, isso seria feito pela Sinovac, a correspondente, né, da Anvisa na China, e junto a isso, paralelamente, seria feito na Anvisa aqui também do Brasil, né, a agência reguladora aqui do Brasil. Denise. Nani, ainda em relação a essa confusão aí do registro da Anvisa, o Dimas Covas, do Butantan, esclareceu que eles já estão trabalhando junto à Anvisa. Tivemos uma primeira reunião seguindo toda a burocracia aí para conseguir o registro. O processo de submissão do uso emergencial prevê um rito que seja feita uma reunião inicial. E essa reunião inicial teria ocorrido hoje às 10 horas. A Anvisa recebeu as informações e já marcou uma segunda reunião, que de acordo com o que ele disse seria hoje no final da tarde, não é? Aí teria essa segunda reunião para poder formalmente iniciar o pedido de tramitação após essa reunião ou no máximo até amanhã. Não é? Então tem toda uma burocracia dessas reuniões que eles vão encaminhando os resultados dos testes e a partir daí é que a Anvisa poderá trabalhar com o registro para uso emergencial ou então para uso mesmo, aplicação dessa vacina. Inclusive os resultados vão ser publicados em estudos, os estudos serão publicados aí em revistas científicas, como costuma ocorrer, para avaliação de toda a comunidade científica em relação aos resultados. Agora, nós temos uma declaração aqui da Rosana Richman, que é infectologista, que traz mais dados a respeito dessa questão da imunidade. Vamos conferir. O nosso primeiro objetivo é diminuir o impacto dessa doença, tanto na fase aguda, que é o que a gente vê nos hospitais, mas também as consequências da doença, que são as sequelas que a gente tem visto também. Então, o impacto dessa pandemia nos casos graves, moderados, hospitalizados, é muito grande. Sobre a segurança, lógico, a gente quer ver os dados, mas a gente tinha certeza da segurança, porque no dia a dia nosso, vacinando os voluntários, que por sinal quero agradecer todos os voluntários que participaram, todos tinham a sensação que tinham tomado placebo, porque realmente era uma vacina extremamente segura, que tinha no máximo uma reação local ou algo muito, muito pequeno. Então, em termos da segurança, mesmo antes de saber os resultados, a gente tinha muita convicção de que a vacina era segura no nosso dia a dia. Tem duas diferenças, esse 100% de melhora na gravidade dos casos, então não se chega a ter casos moderados ou graves quando é aplicada a vacina, mesmo que a pessoa venha a ter Covid-19, e é 78% de imunização, então são duas coisas diferentes, né, Nani? Exatamente, Denise. O que eles explicaram aqui, eles abriram já a coletiva dando de 78% a 100% de eficácia. Então, o que exatamente isso significa, né? Então, que quem recebe a vacina conseguiu reduzir aí em 100% os casos graves e moderados e também a internação hospitalar. Já ainda essas pessoas que recebem a vacina, no caso de atendimento ambulatorial e casos leves, conseguiriam reduzir em 78%. Por isso, essa diferença aí não diferença, né, mas uma abrangência maior das formas de eficácia. Então, tem esses dois casos que a vacina previne e reduz. Primeiro, casos mais pesados, casos mais moderados e graves, que é 100%, protege aí 100%, e os casos mais leves e a internação, atendimento ambulatorial, que reduz em 78%. A questão, né, que esse 100% de redução de internação hospitalar, inclusive, conseguiria desafogar
desafogar um pouco o sistema de saúde para atender o restante dos casos de atendimento ambulatorial ou, enfim, né, desafogar de fato o sistema de saúde que tem sofrido bastante com a pandemia. Tem uma outra informação que foi dada aqui, Denise, em relação às doses, né, que foram acordadas com a Sinovac para serem recebidas aqui pelo Butantan. Então ainda tem 35 bilhões de doses remanescentes aqui para receber, que são, aliás, 35 bilhões, tá certo, de doses remanescentes que devem ser recebidas aqui no Brasil até a primeira quinzena de fevereiro. Aqui no Butantan já tem 10 milhões e 800 mil doses, então já tem condição, o governo diz que já tem condição de iniciar a primeira fase do plano estadual, que ele se mantém firme de começar no dia 25 de janeiro. Eles cogitam, inclusive, Denise, o maior espaçamento entre a primeira e a segunda dose. O que eles explicaram aqui é que esse intervalo, o ideal desse intervalo é ser feito em 7 dias, mas que pode ser feito em 28. Então, que eles cogitam usar esse espaçamento de 28 dias justamente para aumentar a cobertura vacinal dessa primeira dose, já que a segunda é uma dose mais de reforço. Outra questão que a gente que é bom aqui talvez sinalizar, que o governo se disse muito emocionado, né, pelo dia de hoje, por o dia 7 de janeiro. O governador João Dória disse que é o dia da vida. O Dimas Covas disse que foi uma saga aí que foram feitas em 8 meses, uma saga que teve início em abril, e uma saga de luta diária, muitas vezes sanguinolenta, muitas vezes contra o ódio, incompreensão e falta de visão do que é uma vacina em meio a uma pandemia. O Dimas Covas completou dizendo que foram meses de intenso desgaste, uma luta que ele disse que não foi só dele, mas de todos que trabalharam em prol da vacina. Ele disse que não achava, inclusive ele disse que se surpreendeu com a rapidez de conseguir essa vacina, né, de conseguir aí ter a conclusão do estudo. Então, ele se disse muito emocionado com isso, e o governador de São Paulo, João Dória, fez aí um grande discurso pela ciência, ressaltou as medidas antecipadas tomadas aqui pelo governo e disse que São Paulo sempre vai estar no lado da ciência. Denise. Há muita desconfiança, tem a questão da China, que foi a origem do vírus, as pessoas ficam desconfiadas porque é um laboratório chinês que está desenvolvendo junto, mas eles salientaram muito todo o histórico do Instituto Butantan, não é? São mais de 100 anos trabalhando, uma eficiência para lá de comprovada em relação à capacidade de produzir vacinas, de levar adiante campanhas de vacinação. Então tem toda a credibilidade do Instituto colocada junto, os cientistas que trabalharam, e vai passar pela Anvisa, não é? Então eu acho que é uma notícia muito importante, o nível de imunidade que está sendo garantido, e os cientistas que trabalharam nesse processo. Não é uma questão política, é uma questão de ciência mesmo, né, Nani? É isso, Denise. Hoje o Brasil, inclusive, deve chegar aos 200 mil mortos por coronavírus e, de fato, o Instituto Butantan de Covas já disse aqui em outras oportunidades que a credibilidade do Instituto foi colocada aí muito em xeque nesse período aí de pandemia, justamente como você ressaltou, né, por questões de dúvidas sobre a vacina, sobre a origem da vacina ser da China, né? Então, realmente, foram aí 8 meses que eles comemoram, que ainda não chegaram ao fim, mas já é uma boa sinalização, Denise. É isso, vamos continuar acompanhando, tomara que dê tudo certo em relação ao registro na Anvisa, que seja encaminhado com toda essa burocracia confusa que nós já falamos aqui, né, Nani? E esperar que tenha o registro e a vacinação comece efetivamente no dia 25. Lembrando que o governo também vai anunciar novidades hoje, governo federal, que está considerando inclusive a possibilidade de outras vacinas começarem a aplicação antes, talvez lá para o dia 20. Né? O governo tem dado algumas informações contraditórias em relação ao prazo, em relação à aquisição de vacinas, mas hoje teremos uma coletiva que seria até nesse horário, mais ou menos por volta das 14h30, foi adiada, né? Vai ser mais para o final da tarde, mas vamos conferir, pode ser um dia muito importante para o Brasil em termos de novidades referentes à vacinação. Nani, muito obrigada.